Olá, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo sobre Reiki, mais um assunto interessante para ser abordado, um assunto importante para ser abordado. Esta é uma daquelas perguntas que a gente se faz em algum momento, ou que quando a gente escuta, a gente se pergunta, mas por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não percebi isso antes? Por que eu não questionei isso antes? Bem, alguém pensou, alguém fez essa pergunta, alguém fez esse questionamento, e isso deu origem a uma série de informações, com certeza, com certeza. Em algum momento isso foi feito. Em março de 1922, Mikao Usui se dirigiu ao Monte Kurama, no Japão, para fazer uma meditação muito difícil, muito rara, chamada Meditação da Estrela da Manhã. E como resultado disso, ele teve um momento de iluminação e recebeu um presente que a gente chama de Reiki. Que ele chama de Reiki. Ok. E a pergunta que surge disso é: por que Mikao Usui? Por que ele recebeu esse presente? Por que ele criou o Reiki a partir disso? Por que ele divulgou? Né? E o Reiki hoje em dia tem uma importância muito grande no mundo inteiro. É a base para outros tantos sistemas de energia que permitem a evolução do ser humano, a evolução da nossa consciência, uma ampliação da nossa consciência. Mas por que Mikao Usui? O que ele tinha de tão especial para receber isso? Que ser era Mikao Usui? Né? É preciso uma razão. Se o Reiki é tão maravilhoso como falam, tão fantástico, tão incrível, tão amoroso, tão divino, o fundador precisa estar à altura. É isso que a gente pensa. Ok? Bom, no Japão, as pessoas que conviveram com o mestre Usui, eles sentiam a energia, tinham o respeito, tinham a presença, né, tinham a imposição energética dele. E provavelmente não fizeram esse questionamento, não levantaram essa questão. Por que o mestre Usui? Mas quando a Takata trouxe o Reiki para o Ocidente e começou a divulgar, e as pessoas começaram a entrar em contato com a técnica e percebeu o quão valiosa ela era, eles devem ter questionado em algum momento, mas quem era esse japonês chamado Mikao Usui e por que ele criou isso? E aí, com base nesse provável questionamento, provável porque eu estou tirando uma conclusão minha, né, de tantas leituras, tantos estudos, com base nisso, se criaram algumas lendas do Reiki, alguns mitos do Reiki que persistem até hoje. Dentre eles que o mestre Usui admirava muito Jesus, estudava a Bíblia e queria curar como Jesus curou. Que Usui gostava do Buda, admirava a vida do Buda e queria ser como o Buda e buscou a informação sobre Buda, pesquisou. Queria também minorar o sofrimento de todos os seres. Então, criou-se uma aura ao redor do Mikao Usui de que ele realmente era uma pessoa especial, dedicada, voltada para isso, e que após muito estudo, após muita persistência, ele realmente descobriu o segredo e criou o Reiki. Bom, isso persiste até hoje, como eu disse, né? Muitos reikianos ainda acreditam nessa história, inclusive que ele era um padre cristão. Coisa raríssima na época do mestre Usui, principalmente porque no Japão, nessa época, o imperador Meiji excluiu todas as religiões do Japão. Ficou apenas o Shintoísmo, que dava a ele, imperador, poder absoluto. Ok. Essa
é outra história, outro papo, outro momento. Mas por que Mikao Usui? Né? Vamos voltar ao assunto. Por que Mikao Usui foi contemplado com essa coisa tão sublime que é o Reiki? O que ele tinha de especial para merecer isso? Ele deveria ter alguma coisa de especial. Bom, o que se sabe sobre o mestre Mikao Usui é que ele era uma pessoa comum, como eu e você. Era um trabalhador, teve uma variedade de trabalhos, de empregos, de atividades profissionais, casou, teve 2 filhos, cultuava o shintoísmo como quase todo japonês, praticava alguma coisa do budismo, como muitos japoneses da época, antes do budismo ser perseguido pelo imperador Meiji. E nada de especial. Nada de especial no mestre Usui. Essa é a realidade. Por volta de 1918, 1917, mais ou menos, Mikao Usui montou uma empresa, não teve sucesso, a empresa veio a falir e ele se decepcionou muito com a vida material e pela idade que ele já tinha, o que era muito comum naquela época, ainda é comum hoje em dia, sob outras perspectivas assim, ele foi se voltar para a religião, para o budismo, foi se voltar para o shintoísmo, foi se voltar para a espiritualidade, em busca de respostas, em busca de caminhos, em busca de uma visão, uma perspectiva diferente de vida. E ele passa 3 anos no mosteiro, com práticas muito exigentes, com práticas que exigem muita dedicação, buscando a iluminação. Como fazem muitos orientais e como fazem alguns ocidentais. Chega uma época da vida que o mundo material, por uma razão ou por outra, ou porque você já conseguiu tudo o que você queria, ou porque você não conseguiu nada do que você queria e você não consegue entender as coisas, você se volta para esse mundo espiritual, né? Se você conseguiu tudo, você se volta porque você não tem mais motivação. E aí você vai buscar alguma coisa diferente. Então você se volta para o mundo espiritual para tentar alguma coisa na sua vida, para trazer um pouco mais de significado, um pouco mais de motivação. Afinal, a gente tem aí 30, 40 anos pela frente, o que a gente vai fazer com esse tempo, né? Pois bem, Mestre Usui foi para um retiro. 3 anos no mosteiro. Todas as tarefas de mosteiro que você vê em filmes por aí, lavar banheiro, limpar o chão, varrer, orar, meditar, acordar cedo, dormir cedo, meditar o tempo todo. E ele não se iluminou. Ele não se iluminou nesses 3 anos. E quando ele foi para o Monte Kurama, em março de 22, fazer essa meditação de 21 dias, extremamente exigente, era o último recurso dele. Penúltimo. O último seria a morte. No momento da morte, ele clamaria pelo Buda e o Buda iluminaria ele. Mas isso era uma atitude extrema. Mas essa meditação que ele fez seria o último recurso que ele teria para obter a iluminação. No 21º dia, ele teve essa experiência de iluminação e recebeu essa energia de um Buda, energia que depois ele deu o nome de Reiki, sistematizou, ensinou e passou para outras pessoas e chegou até nós. Mas não há nada na vida de Mikao Usui que a gente saiba hoje que o tornasse mais merecedor ou especial para que essa graça fosse concedida, para que esse dom fosse lhe dado, para que essa informação fosse passada. E quando a Takata trouxe o Reiki para o Ocidente e foi mostrar para os ocidentais, ela deve ter se dado conta disso. Alguém questionou, mas por que esse japonesinho
Por que não o Papa? Por que não um bispo? Por que não um pastor? Por que não um rabino? Por que um simples japonês? E aí criou-se esse monte de lendas e existe até hoje, infelizmente. Infelizmente. As pessoas gostam de lendas. Mas, com certeza, os ocidentais questionaram isso. Não se deram satisfeitos. Não pode. Tem que ter alguma coisa de especial na vida dele para ele merecer. O ocidental trabalha com merecimento. É uma qualidade nossa, né? Uma qualidade nossa ocidental. Legal. Nós devemos muito, hoje, as informações que nós temos sobre o Reiki. Para 3 pessoas, eu diria, para 2 e depois para 1. Para 3 pessoas seria o Walter Lubeck, Frank Arjava Peter e William Lerrant. Eles escreveram esse primeiro livro, que vai aparecer invertido para vocês. É o Espírito de Reiki. Tá em espanhol. Acho que não foi traduzido para o português dele. Mas é fácil de ler. Porque, pelo menos eu acho fácil o espanhol. Então eu li tranquilamente. Nesse livro, eles lançam um pouquinho de luz sobre algumas coisas. Por exemplo, fala-se que Mikao Usui era reitor de uma universidade. Eles foram até a universidade e perguntaram: tem algum registro aí? Mikao Usui? Não tinha nada. Uma lenda do Reiki que o mestre Mikao Usui era reitor da universidade. Por quê? Porque isso dava credibilidade. E nós, ocidentais, precisamos de credibilidade no papel. Nós precisamos disso. Depois, o Walter Lubeck escreveu um outro livro, o grande livro dos símbolos do Reiki, que é fantástico. Ele vai a fundo, esmiuça bastante essa questão dos símbolos. Um excelente livro, referência. E o Frank lança esse livro. Isto é Reiki. Também vai aparecer invertido, mas tudo bem, você sabe. Né? Isto é Reiki. Aqui no Brasil a gente tem uma propaganda, que é Volkswagen, que fala Das Auto. Né? Automóvel é Volkswagen. Então, Das Reiki seria Reiki. É um livro excelente, de 2013. Fantástico esse livro. Fantástico. Leitura obrigatória de todo reikiano. Leitura obrigatória. Bom, o que eu quero falar aqui nesse momento é uma pequena informação que tem, quer dizer, pequena não, porque ela ocupa aí, acho que praticamente umas 10 páginas, 12 páginas do livro, onde o Frank relaciona em torno de 10 grupos espiritualistas, seitas, instituições, organizações no Japão. Na época de Mikao Usui, muitos contemporâneos de Mikao Usui, que também criaram sistemas de cura. Parece que no Japão, por volta de 1850 até 1900 e pouquinho, 30 por ali, deu um boom de vivências espirituais e de onde pessoas receberam informações, analisaram, foram iluminadas e criaram seitas. Fora isso, outras menores, muitas outras menores. Dessas seitas, a gente tem hoje em dia ainda o Jorei, né, com a Igreja Messiânica, e nós temos o Seisho no Ie, que também tem uma propagação muito grande no mundo. Mas como filosofias, né? A Igreja Messiânica tem alguns detalhes diferentes, mas também muito interessante. As outras ficaram pequenas, ficaram presas no Japão, ou muitas sumiram pela perseguição do Imperador Meiji, muitas sumiram, porque tinham um caráter muito religioso, muito espiritual, e ia contra a ideia do shintoísmo que ele tinha, então foram perseguidas e sumiram. E dessas 10 que ele cita aqui, uma ou outra
A pessoa que teve a vivência foi uma pessoa assim que tinha uma dedicação espiritual, que tinha um objetivo de vida desde pequeno, se voltando para isso. Alguns estavam doentes e desenganados, foram tentar uma última alternativa, foram buscar uma iluminação, foram buscar alguma vivência espiritual que talvez desse sentido para a vida deles, ou que preparasse eles para o que viria, né, depois da morte, ou para enfrentar os últimos dias, e tiveram uma revelação dessas, tiveram um recebimento dessa informação, tiveram uma vivência espiritual, alguns com Kannon, que é a Kuan-Yin. O Japão recebe o nome de Kannon e vira masculino. Pequena mudança. Buda da Compaixão. Outros com vários Budas que faziam parte da cultura japonesa. Mas nós tivemos muitos grupos e muitas pessoas inspiradas nessa época. E poucas delas assim que tinham uma conotação, digamos, humanitária. Queriam desde pequeno, que já tinham uma vida, como digamos assim, predestinada a serem líderes espirituais ou a divulgar alguma coisa. Com exceção do Jorei e com exceção do Seishi Noe, a maioria delas sumiu no tempo, foi esquecida, talvez ainda seja praticada no Japão por 2 ou 3, né? E eu aconselho que vocês leiam. Então, isto é Reiki, certo? Leiam essa parte, né? Ele chama de grupos relacionados com o Reiki, na época do Sui Sensei. E vocês vão ter uma ideia de que alguns eram realmente especiais, mas a maioria, por um motivo ou por outro, buscaram esse aspecto espiritual, foram atrás de uma vivência e tiveram isso. Então nós tivemos um boom no Japão, né? 1850, 1900, 1920, 1930, onde muitas pessoas receberam essa informação espiritual. O Reiki, por algumas características, e aí entra um detalhe muito importante do Mestre Sui, o Mestre Sui, por uma das suas atividades profissionais, tinha uma rede de contatos, tinha um network fantástico, ele conhecia muita gente influente e importante no Japão, e isso foi fundamental para que o Reiki prosseguisse, para que o Reiki não fosse perseguido como outros tantos grupos foram. E por ele não dar uma conotação religiosa, também conseguiu escapar. E por ele adotar uma certa adoração, uma certa puxação de saco do Meiji, né? Citando os poemas do Meiji lá durante os cursos de Reiki, ele também granjeou uma certa consideração. Desculpa aí, Mestre Sui, desculpa, né? Não foi puxação de saco, né? Exagero meu aqui. Desculpa. Mas então, o que eu quero trazer com esse vídeo para vocês é que vocês pensem um pouquinho, que vocês ponderem um pouquinho, e vocês vão concordar com as minhas colocações, vão concordar com as minhas opiniões, que realmente o Mestre Sui é uma pessoa comum. E criou o Reiki por uma presente que ele recebeu, e ele se portou excelente, ele se saiu muito bem. Ele criou a Gakkai, que era a organização do Mestre Sui, e que se fechou. A Gakkai só aceitava japonês e era extremamente fechada, muito restrita, e ao mesmo tempo, ao ele iniciar o Ayashi, ele percebeu o potencial do Ayashi e fez com que o Ayashi criasse a sua própria instituição, que foi fundamental para chegar até a Takata e trazer o Reiki para o Ocidente, espalhar o Reiki pelo mundo todo. Então ele teve muita visão. E as lendas são lendas, precisam ser esquecidas, precisam ser faladas como lendas, realmente como algo assim que se explique a razão. É preciso que os reikianos saibam disso. E a gente só vai saber na hora que a gente pesquisa, na hora que a gente lê, na hora que a gente vai atrás de informação. Isso
de forma alguma diminui o reiki. De forma alguma diminui o reiki. Se o mestre Sui era um sujeito comum, simples, um trabalhador, ótimo, excelente. Significa que isso está ao alcance de todos nós. Mas ao mesmo tempo não é tão fácil, porque 3 anos de retiro e uma meditação de 21 dias não é para qualquer pessoa. E a maioria dos que fazem o retiro de 21 dias não chegam nem perto de uma iluminação. Então há méritos realmente do Mestre Sui. Essa busca nele, nesse desenrolar todo do reiki, né? Essa disseminação toda do reiki. Há muitos méritos. No meu vídeo não é para tirar o mérito do Mestre Sui, mas o meu vídeo é para esclarecer, para mostrar que a lenda que ele era um ser divino fantástico não é verdadeira. Ele era uma pessoa comum. E havia nele realmente uma dedicação diferente, havia nele um potencial diferente, né, para receber essa energia e para conseguir traduzir ela para a gente. Hoje em dia nós temos muitas pessoas criando sistemas de reiki ou sistemas de energia. Muitos florescem e outros somem. Muitos ficam perdidos. Por quê? Porque as pessoas continuam tendo vivências espirituais e continuam recebendo energias e informações do meio espiritual. Seja de um Buda, de um santo, de qualquer mitologia que você queira, as pessoas continuam recebendo. Algumas são delírios, algumas são verdadeiras, algumas são bem conduzidas, outras não. Algumas florescem, outras não. E o ser humano segue, né? O ser humano segue com a sua criatividade, com a sua busca, com as suas necessidades. Então, finalizando o vídeo, que está um pouquinho longo já, deve estar um pouquinho longo. Precisamos desmistificar. Precisamos tirar todo esse entulho de informação inútil que envolve o reiki, que foi necessária. Também não estou falando mal da Takata. Essa Takata foi importantíssima no reiki. E todas as coisas que ela fez, tudo que ela criou, foi necessário. Foi necessário. Foi importante naquele momento. Se ela não tivesse feito isso, provavelmente o reiki não tinha a repercussão que tem hoje. Então, o que a Takata fez foi necessário, plenamente justificável. As histórias que ela inventou, o que outros mestres inventaram, né? O que outros reikianos inventaram também. Certo? Então, não é meu objetivo denegrir ninguém, eu preciso que fique claro isso, importante, mas é meu objetivo desmistificar, tirar toda como eu falei, esse entulho de informação inútil que faz com que a gente perca essa essência do reiki, faz com que a gente se afaste da essência do reiki. Ok, pessoal? Obrigado a todos pela paciência e pela audiência. Até a próxima.